Vamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Fabiano, você pode vir orar por mim, por favor? Não tem como ficar sem oração não, né, gente? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Repete assim comigo: Senhor, usa a tua filha, que ela seja um recipiente cheio da tua glória, que ela seja um canal de bênção para a minha vida, Pai. Como diz João 3,30, que ela diminua, para que o Senhor cresça na vida dela, Senhor. Pai, nós abençoamos a vida dela agora, Pai, para que ela, Senhor, derrame e revele tudo que o Senhor tem no teu coração sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, enche a tua filha, que ela seja uma voz que clama, que ela seja uma voz que mova o céu sobre este lugar como profeta, Deus. Que a tua palavra pule de dentro da Bíblia para o coração dela e revele isso para nós, Pai. Nós abençoamos e estamos de coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja. Amém. Peço perdão que eu estou muito rouca, minha garganta não está muito bem. E eu nem gosto de gritar, né? Então, mas é bom. Então, vou tentar falar mais no microfone, assim, para vocês conseguirem me ouvir muito bem. Queria falar também do Summer Camp, que, gente, passou muito rápido, já é essa semana, é essa sexta. Se puder colocar o cartaz. Vocês, jovens de 15 a 26 anos, vocês têm a oportunidade de participar desses 3 dias, que sempre mudam a minha vida, sempre renovam a unção, sempre me trazem a um lugar mais fundo, um lugar mais profundo. Então, se você é jovem, faça as inscrições até hoje. É um investimento para o seu futuro, um investimento para a sua vida. E é muito importante que você tome posse dessa oportunidade, porque a gente só se vive uma vez. E quando a gente não vai saber onde a gente vai estar ano que vem, se a gente vai estar aqui em Orlando, talvez a gente pode estar em outro lugar, talvez ano que vem a gente vai ter uma viagem, alguma coisa. Então, tome a oportunidade hoje. Se você consegue ir, vá hoje. E se tem alguém que você quer que vá, compre a inscrição com fé e faça um jejum poderoso de 3 águas, de 3 dias na água, de 3 águas, H2O, água com gás e água e água de coco. Não, faça 3 dias de água ou 10 dias, quanto você quiser, mas faça com fé. Faça com fé ou pague a inscrição de outro jovem. Que aí você semeando na vida de outro jovem, Deus vai levar o seu. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, vai ser algo sobrenatural. Eu já tô sentindo, já tô com expectativas do que Deus vai fazer. Eu tô muito ansiosa. Então, se você é jovem, não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, como vocês sabem, apóstolo Paulo e apóstolo Leara estão viajando. Então, estamos aqui, mas a igreja não é deles, a igreja é de Jesus, a igreja não é da família Macedo, a igreja é de Jesus Cristo. Então, estou aqui para poder assumir hoje essa responsabilidade. Então, você fica orando aí por mim, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se vocês pudessem levantar, por favor, para a gente ler a palavra de Deus. Vamos começar em Gênesis, capítulo 4. Perdão, gente, o primeiro versículo é meio assim, tá? Mas a gente vai ler com maturidade. Bora lá. Juntos. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Para aí. Agora vamos orar. Obrigada.
Senhor, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por cada vida que está aqui. Espírito Santo de Deus, queremos te chamar, queremos te dizer que tu és bem-vindo, tenha liberdade em nosso meio, faça-se presente, leve as nossas mentes cativas ao teu trono, leve as nossas mentes conectadas ao teu Espírito, que saia toda distração, todo impedimento, toda retaliação. Em nome de Jesus, Senhor, cale a minha boca agora, que eu venha falar somente as palavras que o Senhor quer, somente do coração do Senhor, que eu venha ser apenas um vaso para ministrar o que o Senhor quer falar com a igreja hoje, Jesus. Faça-se presente, seja bem-vindo. Nós te amamos e nós te bendizemos. Amém. Pode se assentar. Então, temos Adão e Eva, o primeiro casal do mundo. Eles tiveram primeiro Caim. Quem é o primogênito? Caim. Fala mais alto. Caim. Caim é o primogênito. E depois eles tiveram Abel, que é o mais novo. Quem aqui tem irmão? Amém. E aí, Caim é o que resolve dar uma oferta ao Senhor. Ele decide dar uma oferta ao Senhor. Então, ele cultivava a terra. Aí, então, ele pega um pouco do fruto que produziu ali. A gente não sabe muito bem o que é, não tem muita informação. E ele dá uma oferta ao Senhor. E Abel, copiando o irmão, porque quem tem irmão mais velho, sabe que os irmãos mais velhos são inspiração, são exemplo, né? Então, Abel viu seu irmão fazendo isso. Vou pegar e vou dar uma oferta do que eu trabalho também. Ele era pastor de ovelha, então ele pegou os primeiros crias, que era tipo os novilhos mais puros, mais bebezinhos, mais perfeitos. Ele pegou os melhores ovelhas para poder dar ao Senhor. E aí eles dão ao Senhor. E aí o Senhor diz no versículo 4, o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Continua. Versículo 5. Mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu, e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Olha, gente, quem tem irmão, sabe o que acontece? Uma briga ali de vez em quando, principalmente quando é criança, né? Umas puxadas de cabelo, umas ameaças, falando que é órfão. Muito tempo eu acreditei que eu não era dos meus pais, que eu era adotada. Então tem coisas assim. Mas matar o irmão, se ele não fez nada, não é como se, por exemplo, Abel tivesse roubado a esposa do outro, tivesse feito mal, tivesse ido numa guerra. Não. Ele simplesmente matou Abel porque a oferta dele foi recebida e a de Caim não foi. Estranho isso, né? Caim que quis dar a oferta. A oferta de Caim não foi recebida. Mas no versículo 4 fala que Deus se agradou. O Senhor olhou com agrado para... Fala, o Senhor olhou com agrado para... Abel. Foi primeiro para a oferta? Não. Primeiro Deus vai ver o nosso coração. Quando a gente está entregando algo ao Senhor, Ele vai ver primeiro o coração do Fabinho. Ele não vai ver primeiro a quantia, quanto que tem, como que você conseguiu. Ele não vai olhar isso, Ele vai olhar o nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, primeiro Deus aprovou Abel e depois Deus recebeu a oferta. Já Caim foi rejeitado por Deus, porque mesmo que ele teve a ideia de dar a oferta, não era de coração. Em Hebreus 11, fala que Abel deu o melhor do rebanho, ele deu a primícia para o Senhor. Já Caim, ele deu a sobra. Ele deu aquilo que não ia custar, que não ia fazer diferença. Irmãos, o reino de Deus não funciona assim. Quando você quer dar uma oferta ao Deus Todo-Poderoso, que é tão misericórdia conosco, você tem que seguir o mesmo padrão de oferta dele. Algo que custe, algo que pese, algo que tem valor. E o padrão de oferta do Deus Todo-Poderoso foi Jesus, o Cordeiro mais limpo, o Cordeiro mais santo, que estava na cruz para nós receber. Então você vê que Caim, ele matou, ele cometeu um pecado por causa de uma oferta. Mas Deus, Jesus, Ele foi a oferta para que o pecado e a morte não pudessem mais aprisionar as nossas vidas, para que a morte não pudesse mais
para que a morte não pudesse mais nos deixar aprisionado dentro de gaiolas, dentro de, como é que fala, gente? Algemas. Então agora entendemos que Caim não foi aceito porque o padrão de oferta dele não era aceitável para o Senhor. O Senhor ensina muito bem como que é para ser dada a oferta. Tem que ser algo puro, tem que ser algo limpo, tem que ser algo que nos custe, que doa, que mexe conosco. E simplesmente as sobras não vão ser o suficiente para o Deus Todo-Poderoso. E se o Deus Todo-Poderoso nos deu a melhor oferta para nós, que somos meros pecadores, imagina a oferta que temos que dar a Ele. Mas infelizmente o orgulho tem invadido a igreja de uma forma tão tenebrosa que, gente, Caim, ele não matou Abel simplesmente por causa da oferta. Porque se ele quisesse realmente ter ofertado a Deus, o que ele teria feito? Tá bom, a oferta de Abel foi aceita, o que eu vou fazer? Procurar uma oferta melhor e dar a Deus. Se fosse essa a intenção do coração dele, de ofertar a Deus. Mas a intenção do coração dele não era de ofertar a Deus. Cresceu ali, o orgulho faz crescer uma competição aonde não tem. Abel não sabia da competição, talvez o irmão não sabe da competição, mas quando nós estamos cheios do orgulho, vai começar a aparecer pecados às nossas voltas, nós vamos começar a ver coisas erradas em tudo, nós vamos começar a ver competição aonde não tem, e irá começar a corromper o nosso coração. E aquele que é o seu irmão, que é para você estar amando, você vai estar querendo competir. E talvez não matar fisicamente, mas matar com palavras, matar o ministério, querer puxar o outro irmão para trás, simplesmente porque o orgulho está tirando a sua glória, está colocando em Deus. Porque a glória aqui não foi de Abel, foi de Deus. A oferta era para quem? A oferta era para quem? Abel não recebeu a oferta, Deus recebeu a oferta. Sabe por quê? Porque é tudo sobre ele. Mas o orgulho, gente, o que é o orgulho? É você se colocar no lugar de Deus. É tudo sobre você. Tá chovendo, só porque eu não gosto de chuva. O irmão passa usando vermelho, o irmão tá usando aquela cor só porque ele sabe que eu não gosto daquela cor. O irmão começa no ministério novo da igreja. Nossa, aquele irmão tá naquele ministério só porque eu falei que eu queria entrar primeiro. É assim o orgulho. É tudo sobre Sinto lhe informar, não é nada sobre você. A partir do momento que você entenda a sua insignificância nesse mundo, tudo vai ficar mais leve. Porque você vai conseguir servir a Jesus mais fácil e você vai conseguir viver mais fácil. Porque você vai entender que é tudo sobre Jesus. E a sua vida é somente para glorificar a Ele. Então não importa o que o irmão está fazendo, o que o irmão está doando. O que você tem entregado a Deus? O que você tem ofertado ao altar do Senhor? São as sobras? São aquilo que não faz diferença? É aquele tempo, no final, quando você vai dormir, é aquele tempinho? Ou talvez é aquela oferta michuruca? Ou talvez é aquele dízimo michuruca? O que você tem dado a Deus Todo-Poderoso? Porque para nós, pecadores, insignificantes, meros seres humanos, Ele entregou o melhor. Ele entregou o Filho. O Filho único, primogênito, santo, cordeiro vivo de Deus. Ele entregou isso para nós. E quem somos nós? Quem somos nós? Então sinto lhe informar, mas comece a rever hoje. Eu tenho feito tudo sobre mim. Eu tenho projetado as minhas inseguranças nos outros. Eu tenho projetado as minhas insatisfações nos outros. O que eu tenho feito? O que eu tenho dado ao Senhor? E agora eu peço para você colocar os olhos em você, não de uma maneira orgulhosa, mas de uma maneira que, pedindo para o Senhor sondar o seu coração. Então, da mesma forma que Caim matou o seu irmão por causa da oferta, é assim que o inimigo vai fazer com o orgulho. O orgulho vai nos cegar, vai colocar essas intrigas onde não tem, vai colocar a competição onde não tem. Abel não estava ciente de competição nenhuma, creio eu que ele morreu sem saber o que estava acontecendo. Tinha 4 pessoas na terra, uma morreu, 25%. E uma é assassina. 50% da humanidade já estava envolvida num assassinato. Acabou de começar o mundo, gente. O negócio tá ruim pra gente, né? Já tem um assassino em 4. De 4 pessoas tem um assassino. Não é possível. E o próprio irmão. Então agora,
que a gente entendeu sobre a importância da oferta. E o que o orgulho faz para tentar tirar quando a gente quer dar uma oferta boa, o orgulho vai vir e vai tentar mudar o nosso coração e fazer a gente pensar nisso. Não, mas eu não posso dar isso aqui por causa que... E minha família? E o pagamento de amanhã? E isso? E aquilo? Você começa a pensar muito em você. Mas não é esse o Deus que falou que se você dá, Ele vai prover? Não é esse o Deus que quando Abraão estava lá no monte e ia dar a Isaac, Deus proveu o cordeiro para ele sacrificar? Não é esse o nosso Deus? Eu não vejo Deus falando, dê a oferta e depois eu vou ver ali o spreadsheet, ver se vai sobrar dinheiro para você, irmão. Aí depois eu vejo. Não. Talvez não vai ser a quantia que você quer, mas Ele não vai deixar faltar. Se você entregar a oferta de todo o coração e de um coração rendido e verdadeiro ao Senhor. Amém? Então agora eu queria ler 2 Crônicas 30. Agora a gente vai ler o povo de Israel celebrando a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento, quando não havia Jesus ainda, havia, né? Porque Jesus nunca foi plano B, Ele sempre foi plano A, Ele já existia. Mas para o mundo aqui, nós seres humanos. A Páscoa é a celebração da libertação do povo do Egito. Então lembra quando Moisés foi lá, Faraó, liberta o povo de Deus, 10 pragas, tudo isso. Quem lembra? Amém. Quem não faltou à escola bíblica dominical? Amém. Então, é a celebração da Páscoa. Isso é a celebração da Páscoa, é o povo de Deus celebrando, porque Ele os livrou do Egito, da escravidão. Amém? Entendem isso? Então, vamos ler. 2 Crônicas 30. Ezequias no tempo era o rei. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Agora vamos pular para o versículo 6. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei, perdão, gente, que eu estou em Caim ainda. Assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que Ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis dos assírios. Agora a gente vai pular para o 9. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para Ele. Pausa. Aqui, o rei Ezequias estava falando, se a gente vai celebrar a Páscoa, vamos fazer de um jeito certo, tá bom? Vocês que estão aí com outros ídolos, com outros templos, com outros afazeres, vocês vão se arrepender, vocês vão vir, vocês vão se voltar ao Senhor, o nosso Deus. No versículo 14, eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Então eles se consagraram, eles se purificaram, eles tiraram os ídolos antes de fazerem os sacrifícios, antes de celebrarem a Páscoa. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Agora no versículo 20. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Estava com muito pecado, sempre, né? Então Deus escolheu perdoar todo mundo, porque senão ninguém ia estar apto para poder participar da Páscoa. Porque estava todo mundo impuro, eles pediram perdão, fizeram uma oração, Deus recebeu a oração. 21. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor. Eles estavam celebrando o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias. E celebraram com alegria. Então durou 14 dias. E houve grande alegria entre os povos de Jerusalém. Não. Foi lindo. Uhul! Bate palma. Celebrem.
Fomos libertadas do Egito. Aleluia. Tiramos nossos ídolos. Demos ofertas ao Senhor de coração. Amém. Não. Porque os israelitas não são assim. Eles se arrependem e depois eles fazem de novo. Então vamos ler agora Isaías 28. Que aconteceu um pouco depois, alguns anos depois, mas não foi muito tempo não. O profeta Isaías foi levantado por Deus para poder falar com essas mesmas pessoas, o rei Ezequias também. Isaías 28, versículo 1. Olha como ele começa, bem leve. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Gente, alguém para vocês, a mãe de vocês já falaram, ai de você? Treme tudo, da cabeça aos pés. Minha mãe olha pra mim e fala assim, ai de você fazer isso, depois você vai se ver com Deus. Porque lá em casa era assim, era tudo espiritual. Então ela não fazia a gente ter medo dela, ela fazia a gente ter medo de Deus, tá certo, temor de Deus, né? Então ela nunca falava, você não pode fazer, ela falava, quer fazer? Faz. Ora primeiro e depois, cuidado, porque Deus vai trazer o juízo. Aí eu já não fazia, nunca. Não tinha como, não era nem legal. Então Deus fala, ai daquela coroa de orgulho na cabeça dos soberbos de Efraim. Aqui estava acontecendo que eles não só estavam cheios de orgulho, mas eles estavam sendo embriagados com vinho. Eles estavam se embebedando, até os líderes, os sacerdotes, os levitas, estava todo mundo bêbado de vinho e bêbado de orgulho. Estava todo mundo tão cego do orgulho que eles nem sabiam mais o que eles estavam fazendo, era contrita, era briga, era tudo. Igual Caim, cego do orgulho. No versículo 2, vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba de água inundante, ele a lançará com força ao chão. Então, Isaías está aqui profetizando para esse povo que vai vir um inimigo poderoso, que vai destruí-los. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Então, tá pegando fogo aqui. O trem tá ruim para eles. Tá entendendo? Deus tá falando bem assim, ó, vai vir um inimigo e vai acabar com vocês. Vocês vão ser os primeiros a serem acabados, porque vocês estão usando uma coroa de orgulho que parece estar boa, que parece estar confortável, mas na verdade vai ser pisoteada, porque vocês não estão me servindo, vocês estão cheios de pecado, cheios de impurezas. E aí no versículo 7 diz, e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito, e não há um lugar limpo. Aqui o Senhor não estava só falando da sujeira, do vômito, que é literal, mas Ele estava falando de algo dentro deles, o que estava saindo para fora deles. O coração corrupto, as impurezas, o pecado estava todo espalhado e não havia mais pureza naquele lugar. Porque me explica uma coisa, se os sacerdotes estão impuros, estão em pecados, se os levitas estão impuros, em pecados, quem que Deus vai usar? Deus vai falar com quem para o povo? Se o cristão está agindo da mesma forma que o mundo. Se o cristão está tendo as mesmas ações que os pecadores por aí. Quem que Deus vai usar? Quem está disponível? Deus vai perguntar quem está disponível. Quê? Trocar o microfone? Vocês não estão me ouvindo, não? Não, o pessoal ali atrás não respondeu. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo assim. Tá falhando? Então a gente troca. Eu falava, mas a minha garganta não tá. Foi? Não, isso não tá funcionando. Tá funcionando? Ah, bem diferente, enfim. Então, se Deus... pera aí, é aqui, né? Se Deus descer e falar, e aí, Gilead, quem tá disponível para eu usar hoje? Amém, mas e se não tiver ninguém? E estiver todo mundo num dia que tá todo mundo cansado, todo mundo em pecado... Quem que Deus vai usar se todos os cristãos estão agindo da mesma forma? Então aqui os sacerdotes e os levitas também estavam cheios de orgulho, também estavam se embriagando. E eu sei que a maioria das pessoas aqui não tem problema com bebida, mas adicione o nome do pecado de estimação. Adicione o nome do seu pecado aí.
Talvez é dinheiro, luxúria, imoralidade sexual. Adicione o nome do seu pecado. Você está bêbado nesse pecado. Se você não conseguiu romper ainda. Deus não está falando aqui só para os bêbados. Hello, acorda. Deus é muito mais inteligente que isso. Ele não vai escrever uma passagem toda que vai durar séculos e séculos para falar com um grupo de pessoas. Às vezes vai. Mas ele está falando aqui, ó, gente, o problema deles era o álcool. Qual é o seu problema? Qual é o seu pecado? Que quando eu chego perto eu só vejo vômito ao seu redor. Eu só vejo impurezas, eu só vejo sujeiras. A quem eu vou usar? A quem eu vou chamar? Os sacerdotes estão impuros. E a gente não está vendo as igrejas impuras? Os pastores impuros? Cobertos de pecados, líderes? Os diáconos, os profetas? Basta nós estar limpos, para que nós podemos ser casa, morada do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos use para falar. Sabe por quê? Porque se tudo estiver corrupto, não vai ter ninguém que vai ver a diferença. Porque quando você está na lama, você não vai estar percebendo o outro que está lamado também, está todo mundo sujo. Está entendendo? Se você estiver limpo, você vai conseguir ver. Ah, aquele está com lama, aquele está podre. Se estiver todo mundo sujo, meu filho, vai ficar mais sujo ainda. Vai rolar todo mundo na mesma lama. Então, aqui Isaías estava profetizando a esse povo, ó, vocês estão orgulhosos, vocês estão cheios de pecados, vocês, por favor, voltem para os seus caminhos. Não era o mesmo povo que, alguns anos atrás, gente, em 2 Crônicas, tinham acabado de deixar os altares, tinham acabado de deixar os ídolos para poder entregar ofertas ao Senhor no dia da Páscoa? É o mesmo povo? Fala, nossa... Pois é, você também. Um dia a gente pega, a gente pede perdão, depois a gente volta e faz a mesma coisa. Então, não fica, nossa, fica, eu sou assim. Eu sou Israel que está representando aqui. Se coloque nesse lugar e fale, meu Deus, por que eu estou fazendo as mesmas coisas que ele? O problema do cristão é que a gente acha que a gente ainda tem tempo, que a gente tem muitas oportunidades, que Deus sempre vai dar 20 chances. Mas a oportunidade já veio, é Jesus Cristo de Nazaré, e você pode ser limpo com o sangue dele ou não. Está entendendo? Mas ficar vivendo de pecado em pecado em pecado, você não é cristão, me desculpa, só é cristão quando convém. No domingo, quando está ali adorando, aleluia, glória a Deus. Ou na bio do Instagram. Mas se você quer realmente viver uma vida consagrada ao Senhor Deus, uma vida onde Ele pode te usar, onde Ele pode te levantar nessa nação, você tem que estar sempre se consagrando dia após dia. E sempre vendo o orgulho, por causa que esse é o maior male do ser humano, é o orgulho. Lúcifer, o primeiro pecador da história, caiu por causa do orgulho. Vocês estão entendendo? Então tudo parte do orgulho. Quando você começa a focar a si mesmo, quando é tudo sobre você. Quando é sobre as suas vontades, sobre os seus querer. Então vamos continuar. No versículo 11. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, esse é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Então Deus... Quão misericordioso Ele é. Ele providenciou ainda um escape. Ele está falando, se vocês quiserem descanso, eu tenho para essa guerra. Porque tá vindo os assírios aí, vocês vão morrer, todo mundo vai acabar com todo mundo. Mas eu tenho descanso. Hello, cadê os remanescentes? Ai, mas eu não estou vendo ninguém. Os levitas estão sujos, os sacerdotes estão sujos, a igreja toda está suja. Não tem ninguém. Não tem ninguém, está todo mundo em pecado. E aí no versículo 15, vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Aqui ele está fazendo, Isaías está fazendo, a gente vê nos próximos capítulos, que esse pacto com a morte, na verdade, é um pacto com o Egito. Por quê? Politicamente, eles tinham feito um pacto com o Egito para ser tipo alliances, aliados para essa guerra. Pera. Com o Egito? Mas a Páscoa não é para celebrar a libertação do Egito? Tá certo isso? Por que eles estão fazendo o pacto do lugar onde Deus já tirou eles? Por que eles estão voltando para lá? Hello! Sabe por quê? Porque quando nós estamos bêbados do orgulho, nós voltamos para os lugares que Deus já nos tirou. Nós voltamos para os pecados que Deus já nos libertou. Sabe por quê? Porque nós voltamos a olhar pelas mesmas coisas. Aquela ferida que Deus já curou, aquele problema que Deus já resolveu, nós voltamos para lá. Nós voltamos para aquele lugar. E a nossa confiança começa a estar em nós mesmos. A nossa confiança começa a estar nessas coisas do mundo, a estar no mundo. Deus já o libertou do Egito. Deus já os tirou de lá.
Mas não adianta nós sermos removidos da lama, sermos consagrados, sermos limpos pelo sangue e continuarmos voltando para lá quando a coisa apertar. Quando as vontades voltarem, quando os desejos voltarem. Isso só acontece quando a nossa carne está viva ainda. Mas sabe o que acontece com uma pessoa que não tem orgulho? Todo mundo tem. Mas uma pessoa que combate o orgulho diariamente? Vem a vontade, vem os desejos, vem tudo. Vem, quero bater naquele irmão, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas sabe o que acontece? A pessoa fala bem assim, eu não tenho que estar tendo vontade. Eu sou morto, não sou? Dei minha vida para Jesus, morri, deixei lá nas águas do meu batismo. Morto não sente vontade? Então, as minhas vontades não são mais minhas. Senhor, quais são as suas vontades? Eu estou querendo fazer isso aqui, eu estou querendo dar uma batefada naquele Abel ali, matar ele. Mas o que o Senhor quer de mim? Me ajuda, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. Porque sabe o que? Se não acontecer, você vai voltar para o Egito. Porque lá a sua carne vai ser satisfeita. Se era o seu pecado anterior. Mas, irmãos, eu estou aqui para te falar hoje. Por favor, no nome de Deus, pare de ficar voltando para os mesmos lugares que você já foi liberto. Os mesmos problemas que Deus já solucionou. As mesmas feridas que já foram curadas e você fica coçando ainda. Tira a mão de lá. Tem problema com aquele irmão? Abençoe e perdoe e não fale mais. Se for dar problema, tá entendendo? Seja sábio. Cumprimente, seja educado se precisar. Você tem que dar alguma coisa se precisar. Porque você tem que ser igual Jesus, precisar de comida. Dá comida, a melhor comida, não vai cuspir não. Dá comida, dá carona, dá tudo. Mas corta o contato, tá entendendo? Se tem problema nessa área, no álcool, nem chega perto. Vai em restaurante que nem tem. Tá entendendo? Porque se você começar a coçar a ferida, não, deixa eu só coçar, tá coçando muito, por favor, tô com muita vontade, vai começar a se abrir de novo. E adivinha? Você vai voltar para o mesmo lugar, ter os mesmos problemas. Então, em nome de Jesus, vamos usar Caim como exemplo. Ele estava cego do orgulho. Ele viu competição onde não tinha. E o orgulho não o deixou dar uma oferta digna ao Senhor. Então, da mesma forma, todos nós aqui, eu creio que nós queremos dar uma oferta digna ao Senhor hoje. Eu creio que nós queremos ver sinais e maravilhas hoje. Essa é a minha oração. Que pessoas venham ser libertas, transformadas. Que dessa igreja saiam pessoas que vão fazer a diferença. Que dessa igreja saiam realmente os remanescentes fiéis. Para que quando Deus olhe sobre a igreja e pergunte quem está limpo para eu usar. Vai estar muitos, vai estar o Francinei, o Regis, a Mary, vai estar o Luan, vai estar a Duda, o Denis. Vai ter muitos que Deus vai estar disponível para usar. Mas isso não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. Então que essa noite nós possamos olhar para nós mesmos. E eu vou até adiantar a pergunta. Senhor, eu sou orgulhoso? Eu tenho orgulho? Deixa eu adiantar para você, sim. Sim, irmão. Todos nós temos. Todos nós. É embutido com o pecado. Nós nascemos com pecado, nós nascemos com orgulho. Todos nós temos. Se você fala que você não tem orgulho, mas eu não sou orgulhoso, você é o mais. Pode crer nisso. Então, como que a gente vence o orgulho? Tem algum remédio? Algum antibiótico que eu tenho que tomar por 15 dias? Alguma coisa, pelo amor de Deus? Não tem. Tem só o sangue de Jesus, que é o suficiente. Mas aí o que a gente tem que fazer? É algo diário. É algo diário, gente. O orgulho é algo diário. Todos os pecados são algo diário. Mas o orgulho mais ainda. Todo dia eu tenho que orar pelo meu orgulho, sim. Todo dia. Tem que dar aquela verificadinha. Tem que ajoelhar, Senhor. Estou orgulhoso hoje? Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, mata. Me humilha. Em nome de Jesus, me espreme igual uma azeitona, Jesus. Eu quero ter unção, então espreme, traz o óleo. Todos os dias. E mesmo assim, às vezes não vai ser suficiente. Você vai ter que orar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Porque o orgulho é assim, toda oportunidade que vem, vai aparecer ele ali querendo entrar. Vocês estão entendendo? Então o remédio é o sangue de Jesus, mas você vai ter que tomar todos os dias. Você vai ter que priorizar todos os dias. Você vai ter que orar todos os dias. Você vai ter que ler a Bíblia todos os dias. Você vai ter que se consagrar todos os dias. Sabe por quê? Sim, nós aqui, figurativamente, nós estamos no lugar de Israel, mas nós não somos o povo de Israel. Nós temos a revelação completa da glória de Deus. Nós temos a revelação que é Jesus Cristo, o Messias. Então nós temos uma diferença. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Nós acreditamos em Jesus.
Então tá mais fácil. Tá mais fácil. Então, da mesma forma que Deus nos proporcionou todas essas coisas para nos ajudar nessa caminhada, usufrui dessas coisas. Não deixe de passar. Só que é muito cansativo Deus mandar pessoas aqui pregar a mesma mensagem, só com pessoas com jeitos diferentes, cabelos diferentes, porque a igreja não acorda. Essa mensagem não é para os de fora. Essa mensagem é para os de dentro, que ainda estão corrompidos com orgulho, em pleno 2026. Poderia estar corrompidos com outra coisa, mas é sempre o orgulho. E Deus está olhando a gente com... Deus está olhando a gente com bem essa cara que eu fiz antes de tossir. Está olhando assim, ó, com dó, mas Ele está vendo o vômito, Ele está vendo a gente se lambuzando. E a gente tem que pedir ajuda. Então Deus deu Jesus como a oferta para nós. Jesus escolheu ser a oferta para que o pecado não pudesse mais ter poder sobre nós. Então vamos entrar nesse lugar de proteção, não voltar para o Egito, mas permanecer. Teve a Páscoa, teve a celebração, permanecer nesse lugar. Aonde já tiramos os ídolos, já tiramos as impurezas e agora estamos somente mantendo. Estamos somente na constância. Não estamos mais sujos. Às vezes vamos ficar sujos, mas a gente volta rapidinho. A gente já se arrepende rapidinho. Porque Deus é misericordioso. E Ele está aqui hoje ainda para receber a gente de braços abertos e nos limpar novamente daquela mesma coisa que fomos libertados. Do Egito, que de uma vez clamamos para sair, quando saímos voltamos para o mesmo lugar. Porque somos assim, quando estamos no Egito, estamos gritando: Senhor, me tira daqui, em nome de Jesus, me tira daqui, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Aí Ele, tá, vou tirar, vai ser difícil. Tirou, voltaram. Não fisicamente, né, gente, vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo. Mas voltaram a ter confiança naquelas coisas do mundo, amém? Então, por exemplo, se você tinha um problema com o dinheiro, Senhor, me ajuda a deixar o dinheiro, em nome de Jesus, Deus te ajuda. Aí você começa a prosperar porque você está ofertando, e Deus vai te abençoando porque sua mão está aberta. Então Deus dá, você dá, e flui águas vivas na sua vida. Tá uma maravilha. Aí depois você começa a ganhar mais, e começa, não preciso dar oferta hoje, né? Não preciso fazer isso, não preciso ajudar o irmão que está passando necessidade. Não preciso fazer isso. Aí começa assim. Aí depois você está no mesmo lugar de onde Deus te tirou. Aí você vai ter que voltar a estaca zero. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu creio que hoje o Senhor quer fazer algo diferente. Eu creio que como o louvor estava aqui hoje, com uma presença tão forte, eu creio que essa presença vai nos trazer a revelação do sacrifício de Jesus. Porque somente tendo a revelação do sacrifício de Jesus, vamos conseguir dar uma oferta de adoração digna dele receber. E aí na hora que nós começarmos o louvor aqui para finalizar, nós vamos estar adorando de uma maneira diferente, aonde o nosso coração realmente quer adorar ao Senhor, aonde o nosso coração não tem pingos de orgulho, a gente não está olhando para o lado e falando: nossa, aquele irmão está adorando mais que eu, peraí, ou aquele irmão está fazendo isso, aquele irmão está fazendo aquilo, mas eu não estou naquele lugar, mas eu não estou nesse lugar. Não, a gente vai estar, ó Senhor, meus olhos focados em Ti, sonda o meu coração, eu quero dar uma oferta que o Senhor receba. E a oferta, lembrando, tem que ser pura, tem que custar, e tem que ser perfeita. Então, tá com impurezas? Vem ao altar hoje, irmão. Vem ao altar, não fique com vergonha, porque tá todo mundo na mesma lama. Igual eu falei aqui, tá todo mundo no mesmo potinho. Não tem pra quê? O que foi? A palavra. Amém. Amém. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete: glória a Deus! Quem pegou essa aí? O pessoal tá ligadinho! Glória a Deus! Nossa, irmãos, eu vou até sapatear aqui. O que a gente falou? Que os israelitas estavam voltando aos seus pecados anteriores porque eles deixaram. Olha aqui o que fala em Provérbios. Deus, gente, a Bíblia, quer ler a Bíblia? Procure Jesus. Caim e Abel. Cadê Jesus nessa situação? Ele é a oferta. Os israelitas, ali, os deuses, cadê Jesus? Jesus está no sacrifício, Jesus está ali, Jesus está aqui. Jesus está em toda a Bíblia. É assim que a gente lê a Bíblia, procurando Jesus. Cadê Jesus? Então aqui, ó, em Provérbios: como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Vocês estão vendo?
Tudo se conecta. Deus escreveu tudo porque Ele é soberano e Ele sabe do que Ele está falando e Ele já pensou em tudo. Ele já estava pensando em Provérbios quando Ele estava escrevendo Apocalipse e vice-versa e tudo, já sabia. Ele já sabia. Ele é o cara. Amém? Então, você quer ser um tolo, irmão? Fala, não. Henricão, fala, não, Henricão. Você quer ser um tolo? Não. Eu quero ser um servo de Deus. Amém? Eu quero que Deus receba a minha oferta. Eu quero que Deus receba o meu sacrifício. Então, Senhor, eu estou impuro. Senhor, hoje eu vou me ajoelhar aqui na frente. Eu vou me arrepender. E o Senhor vai tirar todas as impurezas da minha vida. E aí eu vou conseguir te adorar de uma forma como nunca antes. Porque primeiro você tem que se lavar primeiro. Você tem que tirar as impurezas, igual o povo israelita fez. O que eles falaram? A gente não vai poder participar da Páscoa. A gente está muito impuro. Então, o que eles fizeram? Quebra os altares, tira os ídolos, remove as impurezas, pede perdão nos pecados. Aí Deus, ok, vocês estão bons agora. Agora a gente oferta o sacrifício. É assim. Então dá sujo, vem, se arrepende, peça perdão. Deus vai passar o sangue dele, que nunca vence. O sangue dele, que é o elemento mais poderoso da face do universo, desse mundo. Então ele vai passar o sangue sobre você. Você vai ser purificado novamente. Aí você vai poder dar um sacrifício digno ao Senhor. Aí você vai dar uma oração, você vai dar uma adoração, uma oração, o que for. Mas você vai fazer com vontade. Amém, irmão? Você vai, é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Eu não vou falar que não tem mais tempo, porque a gente sabe que provavelmente amanhã a gente vai estar aqui ainda. Então não sobre tempo, mas é o mínimo. Faça por honra, não faça porque você quer ir para o céu. Faça porque você quer ir para o céu para ficar perto de Deus, tá entendendo? Por amor. O que mais me irrita é os que falam, porque eu não quero ir para o inferno. Tenho medo do inferno. Irmãos, eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno, não. Eu quero ir para o céu porque é onde meu amado está. Eu quero estar juntinho a Ele, ali do lado do trono dEle, cantando santo, 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 porque Ele deu a vida por mim, Ele me salvou, Ele me libertou, e Ele é a única alegria que essa vida poderia dar. Então não é por medo do amanhã, não é por medo do inferno, mas é honrando aquele que ofertou primeiro. Aquele que se ofertou por nós. É por amor. Tantos livramentos que Deus já tem dado. Tantas provisões que Deus já deu. Tantos feitos em nossas vidas. Me desculpe te falar isso, mas você talvez tenha um pouquinho do mérito do seu trabalho, mas se você tem um trabalho hoje em dia, é porque Deus escolheu te dar o ar para respirar. Tá entendendo? Tá entendendo como funciona? Ele decidiu te proteger do acidente de carro. Ele decidiu te acordar amanhã, tá entendendo? Então toda a glória é a dele. É tudo sobre ele, não é sobre você. Ah, porque eu cheguei nesse trabalho com a força do meu pé. E se Deus não tivesse te livrado de um câncer, sei lá. É tudo sobre ele, porque ele que é o dono da vida, da morte. Se ele falar que não é para acordar amanhã, não vai acordar amanhã, tá entendendo? Então faça por honra, por zelo, por amor, por devoção, porque você quer estar no céu. Não adianta você ter medo do inferno e não querer estar no céu, não ser apto para o céu. Você realmente quer estar lá cantando a mesma coisa 24 horas por dia? Você quer receber a revelação de quem Deus é? Ser aterrorizado pela presença dele? Às vezes você nem quer. Então revê isso aí, irmão. Tá entendendo? Então não peque para não ir para o inferno. Não peque porque te separa de Deus. Entristece o coração de Deus. Você quer realmente fazer isso com o Todo-Poderoso? E nós somos dignos do mínimo. E Ele escolheu dar o máximo. Ele escolheu dar o melhor. Ele escolheu dar o único. Então, por amor, por reverência, por honra, hoje, em nome de Jesus, irmãos, eu creio que hoje Deus pode liberar algo novo. Isso não é sobre mim, eu sei que eu sou ninguém, mas é cada um de nós juntos, clamando, Espírito Santo de Deus, renova a sua igreja. Espírito Santo de Deus, traz a revelação de Jesus Cristo, traz a revelação do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus. Quando tivermos essa revelação do sacrifício dele, de Jesus na cruz, nós vamos ver que pecar não vale a pena. Nós vamos querer adorá-lo, nós vamos querer glorificá-lo. Então, se nós unirmos hoje na mesma sintonia, no mesmo coração quebrantado, no mesmo coração arrependido, nós podemos alcançar um lugar maior. O apóstolo não precisa estar aqui, a apóstola não precisa estar aqui para impor as mãos. Nós precisamos somente estar conectados ao céu. E Deus vai liberar aquilo que Ele tem hoje. Deus vai liberar a porção dEle hoje. Deus vai nos transformar.
Então, da mesma forma que eu creio, não me deixe crendo sozinha. Não me deixe acreditando sozinha, irmãos, por favor. Porque o maior anseio da minha vida é ver a glória de Deus um pouco mais fundo. E eu quero levar você comigo. Vamos todo mundo ver a glória de Deus mais fundo. Não basta domingo passado, não basta. Ontem o maná já apodreceu, eu quero o maná novo, o maná de hoje. Algo mais profundo. Algo mais poderoso. Não é o suficiente, não é o suficiente. Nunca será o suficiente. E a gente gosta de falar que Gileade nunca está satisfeito. Minha mãe estava falando, ela falou, porque no acampamento, vocês nunca estão satisfeitos da presença, sempre querem o máximo. Aí eu falei, glória a Deus, que nós nunca estejamos satisfeitos com a presença de Deus. Que nós nunca nos acostumamos com a presença de Deus. A partir do momento que você se acostuma com um milagre, com uma vitória, com um testemunho, com um toque do Espírito Santo, com um mover, a partir do momento que isso não mexe mais com você, que isso não é mais uau para você, não é nem motivo de glorificar ao Senhor para você, meu irmão, você já se perdeu. Tá entendendo? Nós não podemos nos acostumar com o sobrenatural, com algo que não é normal. Deus não precisa descer aqui e tocar o seu coração hoje. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra não precisa vir e liberar um pouco de óleo sobre uma igreja pequenininha em Clermont. Deus não precisa, mas Ele corresponde conforme a oferta. Ele corresponde conforme o coração entregue, conforme o sacrifício. Então não importa onde estamos, quem está, se o nosso coração estiver no lugar certo, no lugar de Abel, nós seremos aceitos por Ele. E Ele trará o seu sangue, Ele irá nos limpar e Ele irá aceitar a nossa oferta. Amém? Então, se pudesse apagar a luz, se você pudesse levantar do seu lugar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Comece a ter os seus momentos com Deus agora. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Jesus, porque estamos sujos. Estamos sujos novamente, voltamos para esse lugar novamente. E temos vergonha, Jesus. Mas te pedimos, Senhor, nos limpe novamente. Nós não conseguimos nos limpar sozinhos. Então nos limpe novamente, Jesus. Por favor, Senhor, traga a revelação do seu Filho. Do seu Filho que se ofertou por nós. Comece a pedir perdão a Deus. Se você não sabe o que falar, só ore em línguas. O Espírito vai testificar para você. O Espírito vai te ajudar. Se não, comece a declarar que Deus é santo. Às vezes você não precisa nem falar nada, é só você... Deus vê o seu coração. Se você só declarar que Ele é santo, 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 seu coração estiver posturado corretamente, Ele vai vir, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai te limpar. Mas entre no seu lugar com Jesus agora. Em voz alta, com desespero, com quebrantamento. Fale, Senhor, estamos sujos. Nos limpe, Senhor. Tu és santo e nós não somos. Nós somos pecadores, então vem, Jesus, vem, Jesus. Queremos te ver, Jesus. Queremos te ver, Jesus. Queremos te ver, Jesus. E aí depois, quem sentir de vir aqui na frente até o altar, entregar a sua oferta, algo que custe, algo que doe. Talvez é uma pessoa, talvez é um relacionamento, talvez é um pecado, um desejo, um sonho. Seja um trabalho, alguma coisa. Vem aqui na frente, não perca a oportunidade.
Nós vamos clamar com você. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Então, Jesus, toque-nos mais uma vez essa noite. Toque-nos mais uma vez essa noite, Jesus. Queremos ter a revelação do Teu Filho. Queremos ter a revelação da Tua glória, da oferta santa e pura que foi Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a permanecer num lugar de pureza, de santidade, de consagração. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, mas Deus diminua, que ele apareça. Que Jesus cresça e eu diminua, que ele apareça, eu diminua com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça.
Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Eu quero me encher de ti. Derrama o teu Espírito. Eu quero me encher de ti. Derrama o teu Espírito. Derrama da tua glória. Derrama a 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 tua glória. Derrama tua glória. Derrama sobre nós. A glória do Senhor que nos constrange, que nos refaz, que nos transforma. Pois teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, envolve em quem o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente ele persegues e me abraça, envolve em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o fresco, o óleo fresco sobre nós, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Santo dos Santos, em outro lugar, na sala do trono, sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. levante as suas mãos e clame pela queremos a tua glória. Vamos, diga que Ele é santo. Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Não, 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 não. Eu não sei viver. Eu só quero a ti, Jesus. Pela glória, A glória de Deus. Aqueles que estão sentindo a presença de Deus. Eu não sei se essa igreja subiu ou se o céu desceu. Mas há anjos do Senhor fluindo no nosso meio. Anjos mensageiros que vêm trazer a palavra ao teu coração. Amém. Eu quero orar e declarar que essa semana será uma semana abençoada. Será uma semana marcada pelo sobrenatural na tua vida. Será uma semana de visão aberta, intimidade com o céu. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua presença, obrigado por essa palavra. Senhor, que essa palavra ela venha remar em nossos corações. Senhor, que essa palavra ela venha confrontar os nossos corações. E que toda vez, Senhor, que nós olharmos para nós mesmos, nós possamos olhar para a cruz e dizer: eu fui liberto, eu fui sarado, eu fui purificado através da redenção da cruz, através da obra de Jesus e do sangue dele sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai. Guarda o teu povo, Deus. Senhor, livra o teu povo do orgulho, da vaidade, Senhor, da soberba, Pai querido, e coloca os frutos do Espírito Santo dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Guarda o teu povo de volta para casa, que seja uma semana abençoada. Senhor, nós declaramos um acampamento extraordinário na tua presença, Pai. É só o começo do que o Senhor está iniciando, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma semana poderosa.